Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 11 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, são 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e existem rumores, apenas rumores, de que Joe Biden faria uma visita à Ucrânia hoje. Ele estaria em Lviv, se encontraria com Zelensky lá em Lviv e provavelmente anunciaria o pacote de armas, que é um pacote de armas bem poupudo, que a gente está esperando ser anunciado aí há alguns dias, né? Eu acho esses rumores pouco prováveis. O Biden estava no México ontem, mas tem algumas informações pescadas aí que pode ser que indiquem que realmente ele vai à Ucrânia hoje. A gente vai ficar sabendo, evidentemente, só depois da visita dele ter se encerrado no final do dia, né? Com relação à linha de frente, os russos alegam que tomaram completamente Soledar, inclusive o Prigozhin tirou uma foto, fez um vídeo dentro das minas de sal de Soledar, mas os ucranianos dizem que não, que a cidade ainda está na mão deles, e eles também fizeram vídeos e fotos dentro das minas de sal de Soledar. As minas de sal de Soledar não é um negócio pequenininho, não é um negócio grande pra caramba. O que a gente conclui disso é que tá a metade com cada um e tá em briga essa coisa toda. E fico imaginando como é que deve ser uma batalha em minas de sal no subsolo, né? E, em outra notícia, a Rússia proibiu a saída do país de homens em idade militar, ou seja, homens não podem mais sair da Rússia porque, muito provavelmente, vem mobilização mais pesada aí. Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar rapidamente sobre esse negócio do Joe Biden, porque assim, eu sinceramente acho que é rumor, tá? Acho que não é verdade. Mas o que está acontecendo? Lá em Lviv, parece que tem muita polícia na cidade, fecharam, o pessoal comentando aqui mais para baixo, fecharam as estradas todas que chegam em Lviv, está tudo com bloqueio, ninguém entra nem sai da cidade, cheio de policial lá dentro, e em tese o Zelensky está lá. O Zelensky foi para cá hoje, tem aqui uma imagem dele fazendo uma homenagem aos mortos, né, fazendo uma visita ali, depositando flores no túmulo do soldado e coisa e tal. Então ele está em Lviv hoje, né? O Zelensky já esteve outras vezes em Lviv e não teve esse aparato todo de segurança ali, né? Então, assim, pode crer que existe, pode dar a entender que pode haver alguma outra figura importante chegando. Pode não ser o Joe Biden, mas seria isso que o pessoal está insinuando, né? E veja, a gente sabe que está para chegar aí um anúncio de novo pacote de armas para a Ucrânia. Deve ser um pacote muito grande, pode incluir tanques, então pode ser justamente que o Biden foi à Ucrânia para anunciar esse pacote de armas. Isso seria uma coisa que daria também a ele uma imagem muito boa, né? Ele está na linha de frente, ele é lógico, né? Não está na linha de frente, mas está ali na Ucrânia, já é muito mais do que, por exemplo, Putin tem feito ultimamente, né? Então, pode ser que seja verdade isso. Tem um outro elemento que também corrobora, de certa forma, essa informação, que é o fato de que lá nos Estados Unidos, todos os aviões foram forçados a pousar porque teria havido uma queda nos computadores da Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana, será que foi um ataque hacker que aconteceu? Será que os russos, sabendo dessa viagem do Biden, fizeram um ataque hacker para meio que amedrontar o Biden, alguma coisa assim? É uma possibilidade, eu não sei, né? A gente vai ficar sabendo ao longo do dia. Esse tipo de coisa eles certamente não falam antes da visita, a gente só vai ficar sabendo depois que o Biden já saiu de Lviv para não ter nenhuma informação. Isso se for verdade. Até aqui o que a gente tem é só suspeita, é só rumor, é só falar, né? Então vamos aguardar isso daí, conforme for amanhã a gente fala sobre essa visita do Biden em Lviv. Seria o ideal ir a Lviv mesmo, né? Porque a gente sabe que Kiev é relativamente perto aqui das bases russas que estão aqui em Belarus. Qualquer outra cidade grande aqui seria ainda mais perigosa do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de proximidade com a Rússia ou com a Bielorrússia. Lviv, que fica aqui bem no oeste da Ucrânia, é a cidade mais tranquila, é um pulinho aqui da fronteira com a Polônia, então o Biden poderia vir aqui, ficar rapidamente e voltar para a Polônia, seria algo, seria o lógico,
nessa situação, né? E o fato do Zelensky estar ali no mesmo dia, né? Lógico, se o Biden vai na Ucrânia, é evidente que o Zelensky vai recebê-lo, né? Enfim, vamos aguardar essas novidades aí, né? Bom, o que teve de outras novidades antes da gente entrar no fato principal, que é a questão do linha de frente lá em Soledar, que é onde o ponto mais quente dessa linha de frente, né? Houve muita ação de defesa antiaérea em Simferopol. Ontem a gente falou que houve um ataque aqui em Sevastopol, e hoje a gente está vendo em Simferopol. Na verdade, aconteceu ontem à tarde em Simferopol, né? Simferopol é essa outra cidade aqui muito grande aqui na Crimeia, e aqui tem a defesa antiaérea funcionando. Esse vídeo aqui mostra só a defesa antiaérea funcionando, nada demais. Agora tem esse outro vídeo aqui, que é de ontem também, que mostra uma coluna de fumaça em Simferopol. Então pode ser que a defesa antiaérea tenha funcionado, mas também tenha havido algum tipo de míssil que chegou a atingir alguma coisa, né? Pode ser, ou pode ser só um incêndio, algum acidente por lá também, mas a impressão que dá é essa. Se você tinha defesa antiaérea tentando proteger a cidade, e de repente tem uma explosão, uma coluna de fumaça na cidade, a conclusão mais óbvia é que algum drone, algum míssil passou pela defesa antiaérea e atingiu, seja lá o que for aqui, né? Bom, mas como eu falei para vocês, o ponto central aqui é Soledar. Soledar está sendo muito disputada nesses dias. A gente falou ontem sobre como os russos teriam feito cerco tático à cidade. Não é cerco de fato, ou seja, eles não conseguiram fechar todas as vias da cidade. O que existe é a principal estrada que é usada pelos ucranianos para abastecer os soldados lá em Soledar. Ela está na linha de fogo dos russos, né? Então, o que aconteceu? De fato, a gente vai falar sobre isso mais adiante em mais detalhes, mas só para dar uma ideia para vocês. Soledar está aqui, e os russos, nessa posição que eles estão aqui, eles conseguem atingir essas estradas todas aqui, ó, que chegam a Soledar, porque aqui fica mais no alto, né? Essa região aqui fica numa região mais alta, então como os russos estão aqui, eles conseguem impedir o abastecimento dos ucranianos em Soledar. Isso quer dizer que os ucranianos não recebem absolutamente nada? Não, não é. Sempre tem como passar por estradas menores, por vias menores, dá para passar alguma coisa de forma escondida dos russos. Então pode ser que eles sejam abastecidos por muito tempo ainda. Eles podem usar os túneis das minas de sal, tem túnel aqui para tudo quanto é lado aqui, ó. Tem uma entrada da mina de sal que é aqui, de repente estão usando essa entrada para levar para cá e abastecer as pessoas aqui. A gente não sabe, né? O fato é que isso não quer dizer que eles não estejam realmente sem conseguir suprimentos. Mas, certamente, a situação não é fácil ali, tá? Os russos têm conseguido, de fato, avançar em Soledar, né? Isso aqui tudo são imagens da batalha lá em Soledar. E tem aqui também um vídeo realmente impressionante da estrada para Bakhmut, mostrando aqui Soledar ao fundo, que mostra os helicópteros ali lançando bombardeios e a cidade cheia de colunas de fumaça. Olha quanta coluna de fumaça. Realmente a atividade está frenética ali na cidade. E segundo estão dizendo, isso daí está acontecendo assim o tempo todo. Não é, os russos atacam, depois recuam. Não, estão o tempo todo atacando, né? Enfim, essa é a situação lá em Soledar. E vamos dar uma olhada aqui nas informações que a gente tem pelo Telegram, né? O Maidar, que é o Hungria, que a gente falou sobre ele ontem, ele falou aqui, ó, dia 11/1, ou seja, de madrugada de ontem para hoje, Soledar, verdade, é um inferno. Os esforços de mobilização para segurar Soledar são enormes. O cerco é besteira. O ultimato é pressão psicológica e propaganda. Besteira também. Tá frio. Update, né? É difícil imaginar o que está acontecendo no resto pro resto da população civil da cidade, né? E não está em discussão. E Bakhmut podem sonhar seus vermes. E essa é a mensagem que ele deixou. E tem outra mensagem dele mais recente. Isso daqui, ó, aconteceu, essa foto aqui foi tirada pelo pessoal do grupo Wagner, do Prigozhin, esse aqui é o Prigozhin, com outros soldados dentro das minas de sal lá de Soledar. Vocês lembram? A gente explicou essa situação. Soledar tem várias minas de sal ali. A maior parte delas hoje em dia é só para visitação turística, não é mais
uma atividade industrial. Ainda assim, são muito bonitas as minas e coisa e tal. E, bom, o Prigozhin tirou uma foto lá para mostrar que, de fato, teria capturado Soledar, né? O Tendar, ele lembra aqui que, na verdade, o que está acontecendo ali, essas fotos do Prigozhin fazem sentido, porque ele quer pegar para si o mérito de ter conquistado Soledar, né? Neste momento, os russos estão há meses tentando avançar na linha de frente e não conseguem avançar em lugar nenhum. Então o Prigozhin vai poder bater no peito e dizer, olha, eu tomei Soledar e coisa e tal, eu estou fazendo isso. E mais do que isso, repara a simbologia que ele está lá, ele tirou foto lá na mina de sal. Diferente do Putin, que está num bunker lá em Moscou, que não sai de lá por nada, que não tem coragem nem de ir ao Donbás ali, né? O máximo que ele chegou foi em Rostov. E o Prigozhin não, ele está lá na linha de frente, né? Repara a mensagem que isso passa para os russos. Aquela imagem de que o Prigozhin pode estar realmente querendo desbancar o Putin é algo que é uma possibilidade. Não é uma certeza, mas uma possibilidade, né? E ele fala que, apesar de a gente saber que tem tropas da VDV também ajudando esse ataque a Soledar, né? O Prigozhin está se colocando na frente, como o cara que está fazendo a coisa acontecer. Uma coisa que o pessoal tá notando é que justamente aqueles comentaristas de rede social, né, Vatnik, é um termo pejorativo que eles usam para o pessoal que é empolgado com a guerra lá na Rússia e acredita nas mentiras da Rússia e fica propagando as mentiras lá da Rússia. Não necessariamente são agentes russos, não são pagos pela Rússia, mas como acreditam nessas lorotas, ficam espalhando esse tipo de coisa. Não é o que eu chamo de Russete aqui no Brasil. Mas então os Vatniks parecem que estão entrando no vagão do Wagner, ou seja, estão apoiando o Prigozhin, estão dizendo que o cara, olha, realmente o cara está conseguindo fazer alguma coisa, está conseguindo avançar e coisa e tal. E isso, na verdade, está enfraquecendo o Putin, né? Está deixando o Putin numa situação mais complicada, né? E ele também lembra aquele ponto que a gente já falou ontem, que, na verdade, Soledar, assim, qualquer cidade é importante, é muito ruim para a Ucrânia perder Soledar ou perder Bakhmut. Mas a verdade é a seguinte, não vai fazer uma grande diferença, não vai ser novamente, se acontecer de cair, mesmo que caia Soledar e Bakhmut, vai ser uma nova Severodonetsk, uma nova Lysychansk, que é uma cidade que foi tomada, de fato foi ruim, não é bom os ucranianos perderem a cidade, mas repara como isso não deu nenhuma vantagem estratégica para os russos, né? Os russos não conseguiram nenhuma melhor posição com isso. É o que vai acontecer também com Soledar e Bakhmut. E, ao contrário, os ucranianos, quando, por exemplo, tomaram Balaklia, meu amigo, e abriu um espaço enorme. Por quê? Porque eles foram estratégicos, eles derrubaram uma cidade que realmente fazia diferença estrategicamente, que era o ponto central ali das tropas russas na região, e dali saíram, retomando Kharkiv inteira, né? Enfim, tem mais algumas informações aqui, teve uma outra foto que ele tirou também, de uma outra caverna. Essa daqui, algumas pessoas chegaram a falar, ah não, isso aqui não é mina de sal, isso aqui é outra coisa. É porque também em Soledar tem mais de um tipo de mina, tá? É uma região de mineração muito comum. Tem mina de gesso, tem mina de não sei o que, mina não sei o que lá. Isso aqui é uma outra mina lá na região que ele entrou também, né? O serviço do Prigozhin disse que todo o território de Soledar foi obtido sob nosso controle. As formações da chamada Grupo Wagner tomaram controle de todo o território de Soledar. Um cerco foi feito no centro da cidade, onde ainda existem batalhas tomando lugar, né? O número de prisioneiros de guerra será anunciado amanhã. Mais uma vez, eu quero enfatizar que não há outras unidades participando no assalto a Soledar, exceto por guerrilheiros do Grupo Wagner, né? Ou seja, isso daqui é o que o Grupo Wagner está querendo dizer, que já tomaram a cidade, que os ucranianos já estão cercados e vão ser tomados como prisioneiros de guerra. Houve também rumores de um suposto ultimato, né, para eles se renderem e coisa e tal. Mas até aqui, como a gente viu, os ucranianos não aceitam, não dizem isso, né? Tem uma outra mensagem que o Magyar colocou aqui, ó, mais adiante. Essa aqui é aquela mensagem que a gente leu antes, né, que foi de madrugada do dia 11. Aí depois disso, ele fez uma outra mensagem aqui, ó, às 6h50 da manhã do dia 11, ou seja, algumas horas depois disso daí, né? E essa mensagem diz que
Olha só, 2 horas se passaram sem nenhuma grande significativa. Não tem Caldeirão, não tem Ultimato, o sucesso dos vermes, dos russos, é sensível a fronteiras. Propaganda foi muito longe na fantasia. Música do Goebbels, o Wagner. Bom, você sabe que todos os nazistas gostavam muito do Wagner. Não quer dizer que necessariamente o Wagner era nazista, mas os nazistas adoravam a música dele. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que essa coisa toda de Caldeirão, de ter tomado toda a cidade, isso é lorota, né? A situação está difícil, mas não teve esse tipo de avanço não, né? E tem um outro aviso aqui também, que é do Igor Girkin. Esse Igor Girkin aqui não é o Igor Girkin, o criminoso de guerra lá que derrubou o voo MH17 lá da Malaysia Airlines, né? Não é esse cara, mas ele está publicando aqui um texto que é justamente do Igor Girkin verdadeiro, do criminoso de guerra, né? E ele fala aqui, me desculpem cidadãos, mas eu não estou nem um pouco pronto para compartilhar minha alegria sobre Soledar, ou seja, os russos estão comemorando Soledar, estão dizendo, fazendo uma festa que tomaram Soledar e coisa e tal. Ele falou, não estou pronto para comemorar não. E discussões sobre como chamar Artemovsk. Artemovsk é Barmut, tá? Barmut antes se chamava Artemovsk e depois os ucranianos mudaram o nome para Barmut da cidade, né? Os russos, evidentemente, estão discutindo se vão voltar ao nome antigo, se vão ficar com o nome novo, enfim. Essas discussões me deixam doente, porque não tem importância no final das contas, né? A propósito, eu estou bem certo em quão pouco treinada está a nossa infantaria, sem suprimentos e sem suporte de artilharia devido à enorme fome de cartuchos, fazendo ações contra os inimigos apenas para que o Wagner possa realmente apertar em pelo menos numa cidade em Soledar. Me desculpe, eu não consigo desligar meu cérebro, eu não consigo proibir eu mesmo de somar 2 mais 2 e chegar a outro resultado que não seja 4, 10 ou 11. Ele está de brincadeira, né? Guerra é matemática, e quando, por motivo de uma bela imagem e um breve período de deleite universal, você joga fora toda a grande figura, né? A grande figura e sua lógica não mudou em nada nesse caminho. Então ele está dizendo aqui que aquela imagem do Prigozhin nas minas de sal e coisa e tal, que é uma coisa que eles estão comemorando muito lá na Rússia, na verdade não faz grande sentido, não vai mudar muita coisa, né? Você pode, por exemplo, dizer o quanto você quiser da tomada de Mariupol, mas ela não vai se tornar menos sangrenta e sem sentido por ter sido feita. É aquilo que a gente falou, Mariupol, ela foi tomada pelos russos, os ucranianos ficaram lutando ali cercados durante meses e meses, mas nesse processo eles destruíram muitos russos, mas muitos russos mesmo. Então, ou seja, muito russo morreu ali por uma cidade que, no final das contas, bastava os russos terem cercado a cidade e deixado quieto, os caras teriam que se entregar mais dia menos dia, né? Bom, se isso continuar, então no inverno, e se não antes, a Força Armada Ucraniana será capaz de recuperar muito bem. E as razões foram as que eu descrevi num artigo anterior sobre problemas de comunicação e falta de infantaria pronta para o combate. Ou seja, por quê? Porque o pessoal está morrendo às pencas lá em Soledar, né? Ou seja, vai ter falta de infantaria nisso daí também. Enfim, é o que ele está colocando aqui. No final das contas, o que ele está vendo tomaram Soledar, legal, bacana. Eu não estou comemorando não acho que foi grande coisa não, né? E lembra que tem um outro ponto de vista aqui também, porque esse cara, o Strelkov, também é um dos que estão se movimentando politicamente ali na Rússia, né? Então ele também é um que está querendo beliscar algum poder. Substituir o Putin? Pode ser só beliscar algum poder, né? Fazer parte de um novo governo, enfim, não sabemos, né? E aqui as forças do Wagner discutem a localização dos ucranianos e coisa e tal dentro das minas de sal, mas eles mesmos reconhecem que os ucranianos estão 2 quilômetros dali. Então eles sabem que eles não têm controle de toda a mina, né? As minas lá em Soledar são muito grandes, são enormes as minas. Então eles estão caminhando ali nas minas, uma parte das minas certamente está nas mãos dos guerrilheiros do Wagner,
Agora, eles não têm todas as minas lá, né? E como a gente falou, existem 3 grandes entradas para as minas, né? Essa parte aqui, aparentemente, é a parte que os russos tomaram, mas tem essa outra parte aqui e tem essa terceira parte aqui. São 3 grandes pontos de entrada nas minas, mas as minas são enormes, tá, gente? Elas andam essa região toda aqui da cidade. Inclusive, tem gente que diz que elas têm saídas secretas aqui na retaguarda, que podem ser usadas para fazer ataque surpresa da retaguarda e coisa e tal. Eu não sei se isso seria uma coisa viável, porque no momento que os soldados saíssem da mina na retaguarda, seria identificada a entrada da mina e seria até pior, porque os russos poderiam entrar na mina e atacar por lá também, né? Enfim, não sei como é que funciona isso, mas que é um grande complexo de minas aqui, certamente é, e o que tudo indica é que está dividido no momento. Tem gente do Wagner lá, tem gente ucraniana também lutando ali na região, né? Saiu um artigo aqui no Wall Street Journal que traz um ponto interessante sobre esse assunto, né? Como a gente falou, a cidade está resistindo, os ucranianos estão lutando, o grupo Wagner está indo com tudo, e a questão que o pessoal coloca aqui, que o Yaroslav Trofimov coloca aqui, é justamente se a Ucrânia está comprometendo as tropas que ela precisa para a ofensiva na primavera ao tentar defender Soledar. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que um grande risco dessa situação como está lá em Soledar é que, como os russos estão vindo com tudo, estão destruindo suas próprias tropas para tomar a cidade, coisa e tal, isso pode incentivar os ucranianos a colocar tropas, a botar reforços lá. A gente viu o pessoal falando aqui ó, que estão havendo muitos reforços para entrar na cidade, né? Muitos reforços aqui para manter a cidade. E o que ele fala é que isso é arriscado, porque, na verdade, como a gente falou, Soledar não é uma cidade tão estratégica assim. É ruim perder a cidade, lógico que é ruim, mas não é uma cidade tão estratégica assim, né? Então, os ucranianos podem estar incorrendo no erro de defender Soledar demais. Eu não sei como é que está lá, é difícil dizer, mas é só um ponto que ele chama atenção aqui, né? Vamos dar uma olhada na linha de frente toda, como é que está a situação, mas eu adianto para vocês que realmente o que tem lá é justamente a questão em Soledar, de resto não há nenhuma grande mudança. A gente já tem chão congelado, ele mostra aqui, ó, incriminar o tanque andando no chão, isso aqui tudo há poucos dias atrás era lama, dá para ver agora como é que fica o chão congelado, ou seja, já dá para fazer uma ofensiva mais forte nesse momento, conforme esperado. O chão já congelou ali na região, né? Até aqui, porém, não tem informação de nada, continua as informações do exército ucraniano, que eles repeliram tentativas de avanço russas em Chervonopopivka e aqui em Dibrova, né? Então, eles estão aqui próximos de Kreminá, mas ainda não começou o ataque frontal à cidade ainda, né? Bilororivka também houve uma tentativa russa de avanço aqui, que não deu em nada. Aqui ele está falando sobre Soledar, os ucranianos repeliram ataques em Bilororivka, que fica mais aqui no norte, Soledar, Pidhorodne, ou seja, é aquela informação que a gente tinha ontem, Soledar, realmente os russos estão chegando aqui na parte norte da cidade, mas os ucranianos ainda estão por aqui. E com relação ao cerco que ele falou, que ele mencionou isso aqui, ó, que essa região aqui, os russos já estão nessa região. Então eles têm acesso de fogo a essas estradas principais aqui, que estão sendo usadas para abastecer Soledar. Então essa é a complicação. Essa área aqui é uma área mais alta, então eles conseguem impedir o livre abastecimento das tropas ucranianas aqui em Soledar, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Evidentemente, os russos estão empolgados agora, então é de se imaginar que eles vão conseguir forçar por mais um tempo, mas os ucranianos podem também retomar alguma coisa, né? Como eu falei, enquanto eles não se estabelecerem em cidades aqui no entorno, enquanto eles estiverem nessas zonas de campo aqui, é possível tirar eles daqui, né? A questão é que o tempo a impressão que dá é que não vai ser esse o caminho, não, tá? Provavelmente os ucranianos vão preferir abandonar a Soledar em algum momento. É lógico, eles vão continuar brigando para causar o máximo de danos nos russos possível, mas em algum momento vão abandonar a Soledar, né?
E Bakhmut pode ficar mais complicada depois disso, mas não é também dizendo que acabou, que Bakhmut vai ser tomada. Ainda tem muita coisa para rolar ali, né? Bom, aqui parece que tem forças do Wagner no centro da cidade, a gente já tem também nas minas, enfim, né? Aqui ele fala sobre o sul também, que teve mais algumas tentativas russas de avanço aqui no sul. Mas repara, é isso que o Igor Strelkov estava falando, que os russos estão atacando, fazendo pequenos ataques aqui, apenas para garantir que as tropas ucranianas ficam presas ao longo da linha de frente e permitir que o grupo Wagner possa avançar ali em Soledar, né? Que os ucranianos não possam colocar muitos reforços ali para segurar o grupo Wagner ali, né? E como ele falou, isso é inútil no final das contas, né? Soledar não é tão importante assim, é muito mais uma vitória, digamos, simbólica, né? Para ele poder dizer que ganhou alguma coisa. E também aqui em Donetsk é a mesma coisa, a gente vê mais uma vez os russos forçando em algumas poucas direções por aqui, né? Bom, tem alguns detalhes curiosos aqui. Ó. A Rússia está com medo de rios congelados podem ajudar a Ucrânia, podem dar uma oportunidade maior à Ucrânia. O que eles estão falando aqui, né? Com o congelamento dos rios, houve uma baixa significativa no rio Dnipro e, em princípio, podem haver cruzamentos em regiões próximas a Zaporísia e a ação pode começar em qualquer lugar, segundo um oficial da Rússia, né? Bom, a gente fez um vídeo já há algum tempo lá no Visão Libertária dizendo exatamente que aquela ilusão de que você pode botar um tanque para atravessar um rio congelado, isso não é muito verdadeiro ali no Dnipro, porque o Dnipro, embora ele congele, ele vai congelar totalmente, a camada de gelo que ele forma não é uma camada grande o suficiente para um tanque, para segurar um tanque, né? Então, assim, esse inverno até aqui não está sendo um inverno tão rigoroso na região, é comum invernos mais rigorosos ainda do que isso, mas mesmo que esse inverno se torne mais rigoroso, é muito raro formar uma camada de gelo grande o suficiente para suportar um tanque. Então, e além disso, é muito complicado fazer isso, por quê? Porque quando você atravessa o rio, você tem um ponto que você é muito visível para o inimigo, né? Então é muito fácil o inimigo jogar uma artilharia ali, quebrar o gelo e danificar toda a sua tropa, afundar um monte de coisa. Então não é uma estratégia muito boa. Agora, o que eles estão dizendo aqui não se trata apenas de congelamento de rio, mas de diminuição do nível. E o que ele está dizendo é que os russos observaram que as estações hidrelétricas em Zaporísia, tem outra estação em Zaporísia, Kremenchuk e várias outras, estão retendo água, porque no inverno a água é menor, porque congela o rio acima, né? Estão retendo água de forma que o nível do Dnipro está caindo muito. E aí você pode, de fato, com o nível do Dnipro caindo, talvez você tenha alguns pontos que você consiga passar, né? Assim, é difícil essa região maior aqui, por exemplo, congelar completamente, mas, por exemplo, esses pequenos rios que tem aqui, esses pequenos corpos de água que tem aqui já é uma coisa que pode acontecer, né? A gente sabe que os russos estão aqui em Vasilivka, por exemplo, né? Esse corpo de água aqui meio que protege de eventuais ataques ucranianos a partir de Kamiansk aqui nessa região. Mas, se tiver congelado, fica mais fácil fazer o ataque. Agora, será que vai ser suficiente para isso? Vamos ver, né? Vamos descobrir mais adiante se os ucranianos vão usar isso daí. De qualquer forma, como eu falo, é pouco provável, isso é muito difícil de fazer, de aproveitar rio congelado. Uma outra mensagem que o Zelensky falou ontem é que os russos estão perdendo 1.000 soldados por semana em Zaporísia. Zaporísia, vocês sabem, essa região toda aqui, a gente tem falado sobre isso, né? Todos os dias. Tem várias cidades aqui que são atacadas por HIMARS ou por outras armas ucranianas. O fato é que os ucranianos têm destruído um monte de agrupamentos de soldados aqui. E segundo os Zelensky, eles estão perdendo 1.000 soldados por semana, o que é bastante coisa, né? É lógico, a quantidade de soldados russos é muito grande, mas veja, quando você destrói tantos soldados assim, o efeito não é só tirar aqueles soldados da batalha. Você também tem, primeiro, os feridos, que não morreram, mas também ficaram feridos, e também o efeito psicológico, né? Muitos desses soldados acabam ficando com o psicológico em frangalhos por esse negócio de ver os coleguinhas morrendo ali do lado o tempo todo, né?
Aqui no Instituto para o Estudo da Guerra, eles falam sobre a questão toda do Lapin, que a gente falou ontem, né? O Lapin, que era o comandante do Distrito Militar Central Russo, e que foi quem tomou Severodonetsk e Lysychansk lá atrás na guerra, e que depois caiu em desgraça, porque o Prigozhin e o Kadyrov reclamaram que ele não mandou ajuda suficiente no caso de Lysychansk. Então, repara, eu achei, na época eu falei isso, né, eu achei que foi meio injusto isso com ele, mas enfim, tinha muitos, o pessoal do Grupo Wagner e do Distrito Militar do Oeste estavam defendendo Lima, aqui essa região, né, estavam com muitas dificuldades e pediram ajuda ao Lapin, que estava nessa região aqui de Lysychansk e Severodonetsk. E ou ele não mandou ajuda, ou mandou muito tarde, ou mandou pouca ajuda, e a crítica foi nesse sentido, a ajuda foi insuficiente. Ele não conseguiu ajudar o pessoal em Lima, né? E aí os russos acabaram perdendo Lima. Então, enfim, tá tendo essa briga toda lá, por quê? Porque o cara que tinha saído em desgraça, acusado de falhar em ajudar, acabou sendo promovido agora, e daí isso foi uma espécie de tapa na cara do Putin, no Kadyrov e no Prigozhin, né? Tá tendo uma briga muito grande lá, esse pessoal todo tá querendo poder lá na Rússia, né? Estão vendo que o Putin tá fraco, a população não consegue enxergar o Putin como um líder que realmente tenha controle da situação, então tá o Prigozhin tentando fazer alguma coisa, o Kadyrov tentando fazer outra, a situação me parece meio de desespero lá, né? Eles falam aqui sobre as forças russas ainda não terem capturado completamente Soledar, apesar de dizerem que já capturaram e coisa e tal. E também ele fala sobre um artigo que a gente falou há 2 dias atrás, em que o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, antigo comandante militar lá do Donbás, ele disse que aceitaria, suportaria a remoção do Putin do cargo de presidente, né? Ou seja, é uma crítica direta ao Putin, né? Ou seja, mostra como é que o pessoal tá ali, tá brigando, todo mundo, o pessoal já tá vendo o Putin como um pato manco, né? Bom, outra informação que a gente teve é que a Rússia se negou a publicar a lista de vítimas em Makivka. Makivka é o caso da Escola 19, que foi totalmente destruída e que haviam 600 recrutas, 600 mobilizados ali. Não se sabe o número de mortos total, a Rússia insiste que são só 89, mas a gente sabe que já teve quase 300 mortos tirados do escombro, fora aqueles que foram totalmente dizimados e não dá nem para saber o que sobrou ali. Você tem que fazer exame de DNA para identificar o que sobrou ali dessas pessoas, né? Então, os russos falaram que não vão publicar a lista de mortos. Por quê? Pelo motivo óbvio. Se eles publicarem a lista de mortos, vai se saber que tem mais de 89 mortos, como eles estão dizendo. E se ele publicar uma lista só com 89 mortos, vai ter um parente de mobilizado que morreu nessa escola e vai falar, pô, mas o nome do meu parente não está aí, o nome do meu filho não está aí, o nome do meu marido não está aí. Então, ou seja, no final das contas, eles não podem publicar essa lista, porque senão a mentira deles vai ficar evidente, o tamanho da catástrofe vai ficar evidente, né? Foi o mesmo que eles fizeram com o caso do Moskva, né? Vocês lembram aquele navio, o principal navio russo no Mar Negro, que foi derrubado pelos ucranianos, e que a gente sabe muita gente morreu, afundou com o navio, e os russos nunca publicaram a lista dos mortos, porque os russos disseram que foi só 34 mortos, um negócio assim, sendo que no final das contas a gente sabe que foi mais de 400 também, né? A informação que a gente já esperava isso, mas finalmente confirmaram, a Rússia restringiu a saída do país de homens em idade militar. Ou seja, qualquer homem, qualquer pessoa do sexo masculino em idade militar não pode sair da Rússia neste momento. Isso provavelmente é para um esforço de mobilização. A gente já viu que já está rolando uma mobilização escondida. É possível ainda que o Putin faça a mobilização aberta, ou seja, que ele fale, decrete estado de emergência, decrete lei marcial e faça a mobilização aberta. Por hora, a mobilização está sendo escondida através de cartinha apenas, e já proibiram a saída de russos da Rússia. Saiu uma matéria muito interessante no Financial Times sobre a Rússia e a China, a relação dos dois países, né? E eles entrevistaram um oficial chinês que não quis se identificar. Então o cara é um oficial chinês de alta patente, segundo eles dizem, mas ele não quis se identificar. E ele falou que, na verdade,
a invasão da Ucrânia foi feita por um pequeno grupo de pessoas e a China não pode simplesmente seguir a Rússia. Ele continua falando aqui que a China agora acredita que provavelmente a Rússia vai falhar na guerra contra a Ucrânia e vai sair do conflito como uma potência menor, muito diminuída economicamente e diplomaticamente no estádio mundial, conforme esse oficial chinês, né? Aí ele fala agora de 5 oficiais chineses com conhecimento do assunto disseram ao Financial Times, em diferentes tempos ao longo dos últimos 9 meses, que Moscou não informou Beijing de sua intenção de fazer uma invasão completa da Ucrânia antes de Putin ordenar o ataque, né? A gente falou isso. Houve gente que disse que provavelmente, ou seja, havia desconfiança no início da guerra, de que o Putin teria ido à Olimpíada na China justamente para avisar o Xi Jinping, pedir bênção, ou alguma coisa assim. Mas aparentemente não, eles não falaram nada com a China. O Putin foi apenas naquele negócio de estabelecer laços de amizade, cooperação eterna e coisa e tal, mas em momento algum foi traçada essa possibilidade, né? Agora, segundo eles dizem, os chineses chegaram a ver, a imaginar a possibilidade de que os russos fariam sim alguma operação militar na Ucrânia. Mas eles acreditavam que seria uma operação militar limitada, apenas ali no Donbass, uma coisa apenas para retomar ali a região do Donbass, sem envolver uma invasão completa da Ucrânia, né? Então, isso era o que os oficiais chineses acreditavam que o Putin faria, e lógico, o Putin, no final das contas, acabou se danando com essa jogada dele, né? E outra coisa que eles dizem é que Beijing, que a China, quer se posicionar não apenas como um potencial fazedor de paz, ou seja, alguém que vai intermediar aí um fim dessa guerra, como ela quer se colocar também como alguém para fazer a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra, né? Ou seja, a China quer também, tal como os Estados Unidos e a Europa já se comprometeram a fazer, apoiar a reconstrução da Ucrânia depois dessa guerra, né? Ou seja, parece que a Rússia ficou sem inimigo nenhum. Agora, um outro post aqui do Alexander Gaboev, ele levanta o seguinte aspecto: tomem cuidado com essa reportagem para o FT. Por quê? Porque, lembra, esses oficiais chineses que estão falando com o Financial Times, eles estão falando a visão que a China quer que o Ocidente tenha sobre a relação da China com a Rússia. Então tudo isso que ele está falando aqui, ele está falando no intuito de dizer que, olha, não, somos amigos, estamos contra a Rússia. Isso não quer dizer que necessariamente a posição do exército chinês, ou a posição do governo chinês, seja realmente essa, né? Ou seja, a China, ela pode até acreditar que a Rússia vai perder na Ucrânia e coisa e tal, mas ela pode estar torcendo para dar merda, para coisa descambar e coisa e tal. Enfim, ele lembra isso, ele fala que, olha só, esse pessoal está falando com o Financial Times, eles sabem que estão falando com mídia ocidental, então eles estão falando a historinha que eles querem que o Ocidente veja da China, né? Um dos caras falou aqui, ó, Putin é maluco, disse um oficial, né? Enfim, ele fala, por exemplo, que sim, a Rússia vai sair enfraquecida, mas vai sair principalmente dependente da China. Então, para a China, quanto mais tempo durar essa guerra, melhor, porque vai garantir que a Rússia, no final das contas, vai acabar como um protetorado chinês no final dessa história toda, né? Então, é importante tomar cuidado isso daí. A China ainda é um aliado da Rússia, por mais que diga que não, que acha que a Rússia vai perder e coisa e tal, ela ainda se coloca como um aliado, não é confiável nessa guerra, né? Bom, os Estados Unidos decidiram que vão treinar as tropas ucranianas no sistema Patriot lá em Oklahoma. Ou seja, os ucranianos vão para os Estados Unidos para serem treinados no Patriot. Havia a possibilidade de fazer o treinamento na Polônia ou na Alemanha, mas aparentemente a melhor alternativa que eles encontraram foi mesmo os ucranianos irem lá para os Estados Unidos. Vocês lembram, o treinamento no uso do Patriot, ao contrário de outros treinamentos, é um treinamento muito longo, são muitos meses para os soldados conseguirem usar um sistema complexo como esse, né? Então a expectativa é que só lá pelo meio do ano que vem que esse sistema esteja efetivamente funcionando na Ucrânia, né? Bom, já está planejado para o dia 20 de janeiro o próximo encontro de Ramstein na Alemanha, e haverá 50 nações ajudando lá, se reunindo para ver como podem ajudar a Ucrânia nessa guerra. Então, dia 20 de janeiro a gente deve ter mais informações sobre esse tipo de coisa, né?
E por último, a gente tem aqui o Zelensky, ele fez um pronunciamento no Globo de Ouro, um prêmio para a indústria cinematográfica, né? E ele falou que, olha só, não vai haver terceira guerra mundial. Isso não é uma trilogia. A Ucrânia vai parar a agressão russa no nosso território. Então foi um discurso muito bacana, muito bem feito. O Zelensky, ele é um ator, então ele sabe falar muito bem, né? A Isobel Koshiv fala sobre uma matéria que, justamente porque como que Hollywood se apaixonou por Zelensky, né? Não é sempre que você pode acessar um herói na vida real, né? Do tipo que você não vê nos filmes, que quem não poderia suportar ele, ajudar ele, né? E é aquilo que eu falo para vocês, o pessoal subestima isso. Sim, o Zelensky é um ator, isso é bom, isso ele consegue trazer um apoio enorme para a Ucrânia, ele está fazendo mais do que qualquer outro presidente que poderia fazer. Imagina se o presidente da Ucrânia fosse o Poroshenko, nada contra ele tem lá as qualidades dele, mas no final das contas a cara dele, o jeito dele é um jeitão de militar soviético. O Zelensky não, o Zelensky traz um rosto que ajuda esse apoio do Ocidente para a Ucrânia, isso é extremamente positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.